Olá turma, tudo bem com vocês? Com todo esse sucesso de Game of Thrones, era mais do que óbvio que os pedidos viriam em massa. Eu recebi muitos deles, turma. Pedidos sobre os dragões, os caminhantes brancos, o corvo de 3 olhos, os filhos da floresta, o rei da noite e muitos outros. E para começar esses vídeos especiais sobre Game of Thrones, vou contar para vocês a história e origem do Rei da Noite e tudo que se sabe até agora sobre os outros, ou os Caminhantes Brancos, como é conhecido na série. Eles são poderosas entidades humanoides, com corpo frio como gelo. Eles têm uma enorme força e podem transformar cadáveres em zumbis. E o Rei da Noite é tão poderoso que é capaz de matar sozinho um dragão, entre muitas outras habilidades. Se querem saber tudo sobre os Caminhantes Brancos, então deixem um like neste vídeo e venham comigo, porque vou levá-los para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e sejam todos bem-vindos ao canal Mysterium TV. Episódio de hoje, o Rei da Noite e os Caminhantes Brancos. Bem turma, como já disse no começo do vídeo, os outros, também conhecidos como Caminhantes Brancos, são uma espécie de humanoides que existem ao norte da muralha. Tá, mas espera aí, que muralha, Johnny? Bem, se você ainda não leu os livros ou assistiu a série, pode ser que você vai demorar um pouco para entender, mas garanto que até o fim do vídeo você vai ficar ansioso para assistir ou ler esta obra fantástica oriunda da incrível mente de George R.R. Martin, ou seja, as Crônicas de Fogo e Gelo ou Game of Thrones. E a muralha é uma gigantesca, muralha obviamente, de mais de 200 metros de altura e feita de gelo, que se estende por quase 500 quilômetros na fronteira norte dos 7 reinos, separando-os das terras dos selvagens, e é defendida pela Patrulha da Noite. Lembrando a todos que neste vídeo vou descrever fatos do livro e da série, então se você não leu os livros, vai conhecer muita coisa nova sobre os outros. A história e origem do Rei da Noite. Nos livros, a informação que existe sobre o Rei da Noite e seu exército de outros é escassa e transformada em lenda. Estas velhas histórias eram contadas pela velha ama da família Stark, e é através de Bran que temos conhecimento de muitas delas. Segundo as histórias antigas, o Rei da Noite surgiu na Era dos Heróis, muito depois do evento tenebroso conhecido como a Longa Noite, quando a escuridão caiu sobre todo o mundo conhecido, e os outros tiveram seu reinado de destruição. Mas antes do Rei da Noite se tornar uma lenda terrível, ele era o 13º Lorde Comandante da Patrulha da Noite. Segundo a velha ama, o líder dos Corvos era um homem que não conhecia o medo. E essa foi a sua falha, pois todos os homens devem conhecer o medo. Além da muralha, o homem sem medo conheceu o amor junto da criatura mais improvável, uma outra. Sim, turma, ele se apaixonou por uma caminhante branca. Encantado pela caminhante branca, com pele branca como a lua e olhos como estrelas azuis, o Lorde Comandante largou tudo para se unir a ela, entregando seu corpo à criatura com pele tão fria como o gelo. E ela o transformou em um caminhante branco, assim como ela. Mas não significa que ele tenha abandonado a Patrulha da Noite que liderava. E assim iniciou seu domínio de caos. Levando consigo sua mulher para o seu lado da muralha, o Lorde Comandante se autoproclamou o Rei da Noite e estabeleceu seu quartel-general em Forte Noite durante 13 anos.
Com sua rainha de gelo ao seu lado, ele enfeitiçou os membros da Patrulha da Noite para que fizessem tudo o que ele ordenava. As atrocidades cometidas pelo Rei da Noite e sua rainha nunca foram exploradas, turma, se sabendo apenas que existiram inúmeros sacrifícios humanos durante seus 13 anos de poder. Foram necessárias as forças unidas entre o povo livre e o povo do norte para fazer o Rei da Noite desaparecer. Foi criado um pacto entre Brandon Stark, o transgressor, e Jorah Mormont, o rei de para lá da muralha, para destruírem a ameaça dos outros e libertarem a Patrulha da Noite. Na batalha final, foi dito que Jorah Mormont soprou o berrante de inverno e assim acordou os gigantes que vieram em seu auxílio. Milhares de anos depois, o povo livre continua acreditando que esse objeto seria capaz de fazer a muralha cair se soprado novamente, mas não se sabe se isso é verdade. Com a derrota do Rei da Noite, a Patrulha da Noite sofreu várias consequências e conheceu novas regras para impedir que voltassem a ser dominados novamente. E todos os castelos do exército não podem ter fortificações ao sul, para que não se oponham às terras que são obrigadas a defender. E a Patrulha da Noite passou a ser politicamente neutra, servindo apenas ao reino dos homens como guardiões, mas nunca governantes. A origem do Rei da Noite na série de TV. Desde a 4ª temporada de Game of Thrones, que o público assistiu a várias aparições do Rei da Noite. Primeiro como uma visão de Bran, depois convertendo o bebê de Craster em um caminhante branco, liderando o massacre em Durolar, e por fim, deixando sua marca em Bran na 6ª temporada. E foi sua presença na 6ª temporada que ficamos a conhecer as origens do Rei da Noite na série. Quando Bran estava na caverna do Corvo de 3 Olhos, ele tem uma visão que mostra a criação do vilão. O Rei da Noite aparece inicialmente como um humano amarrado a uma árvore, após ter sido capturado pelos Filhos da Floresta. Ele era um dos primeiros homens e foi transformado contra sua vontade. Foi Folha, uma filha da floresta, quem colocou um punhal de obsidiana no coração do homem e criou o primeiro de muitos caminhantes brancos. Quando Bran retorna dessa visão, ele confronta Folha, que explica que eles criaram esses seres para se defenderem dos primeiros homens. Os Filhos da Floresta estavam sendo massacrados e suas árvores sagradas estavam sendo cortadas, e a criação dos caminhantes brancos foi uma tentativa de sobrevivência contra os invasores, mas não deu muito certo. Características: um outro aparece no prólogo de Guerra dos Tronos como alto, desencarnado e duro como ossos velhos, com uma carne pálida como leite, possuindo olhos azuis, mais profundos e mais azuis do que quaisquer olhos humanos, de um azul que queimava como gelo. A caminhante branca que se casou com o Rei da Noite é descrita de forma similar, com a pele branca como a lua e os olhos que eram como estrelas azuis. A velha ama os descreve como coisas frias e mortas, que odeiam tudo que é vivo. Entretanto, em um e-mail trocado com o artista de quadrinho Tommy Peterson, George R.R. Martin recentemente escreveu: "Os outros não estão mortos, eles são estranhos, belos, um ser feito de gelo, uma forma diferente de vida, inumana, elegante e perigosa. Eles usam uma armadura brilhante que muda de cor com cada passo, como a armadura que dizem ter sido usada pelos Filhos da Floresta. Os caminhantes brancos andam com leveza pela neve e não deixam pegadas para marcar suas passagens. E na série de TV aparentam ser habilidosos espadachins, empunhando finas espadas de cristal que dizem ser tão frias que despedaçam qualquer objeto que tocam, incluindo as espadas de aço usadas pela Patrulha da Noite. O idioma deles é desconhecido, embora possa ser o idioma antigo. Quando um outro falou no prólogo, sua voz soou como o quebrar do gelo num lago de inverno, mas isso pode ter sido apenas um discurso figurado, e os selvagens acreditam que
os outros e suas criaturas podem farejar vida, ou melhor, seu calor. E as velhas histórias concordam que os outros vêm quando está frio. Ou então será que fica frio quando eles vêm? Por vezes, aparecem durante tempestades de neve e somem quando os céus se limpam. Escondem-se da luz do sol e emergem à noite. Ou então a noite cai quando eles emergem. Algumas histórias falam deles montados em cadáveres de animais mortos, como ursos, lobos gigantes, mamutes, cavalos, e os outros podem ser acompanhados por aranhas de gelo, tão grandes como cães de caça. Melisandre acredita que os outros são servos do Grande Outro, um maléfico deus da escuridão, frio e morte, que está em eterna guerra contra o Deus Vermelho, também conhecido como Deus da Chama. Zumbis. Os caminhantes brancos têm a habilidade de transformar qualquer ser vivo morto em zumbis de gelo. E não os confundam com os caminhantes brancos. Esses zumbis são apenas os seus servos. Por isso que os corpos de pessoas que morrem para lá da muralha são queimados, para evitar que eles retornem como zumbis. A aparência das criaturas depende inteiramente da condição do cadáver, quando este é erguido. Erguido que eu digo é transformado por um caminhante branco em zumbi. Alguns são como foram em vida, enquanto outros são podres, embora o processo de decomposição não exista no corpo de uma criatura, de um zumbi. Todos são facilmente identificados pelos olhos azuis claros e suas mãos e pés pretos, inchados e com sangue coagulado. As criaturas são aparentemente atraídas a sangue quente e podem atacar com força surpreendente, e seu ponto fraco é o fogo, que pode matá-los com muita facilidade. As fraquezas dos caminhantes brancos. Os outros possuem poucas fraquezas conhecidas, que são registradas em textos antigos. Uma é a obsidiana, também chamada de vidro de dragão ou fogo congelado. Quando Samuel Tarly acidentalmente esfaqueou um outro com uma adaga de obsidiana, sua carne desapareceu, afastando-se em redemoinhos de névoa branca. E textos antigos também relatam uma fraqueza a aço de dragão, também conhecido como aço valeriano. E Mance Rayder acredita que runas mágicas na muralha impedem os caminhantes brancos de atravessarem ela, tornando a muralha a maior fraqueza dos caminhantes brancos. E esta é a história do Rei da Noite e dos caminhantes brancos. Bem, pelo menos tudo que se sabe até agora. E com certeza, quando eu tiver mais informações sobre eles, eu farei outro vídeo para vocês contando tudo, ok, turma? E se vocês gostaram deste vídeo, eu peço para vocês curtirem e compartilharem ele com seus amigos. E deixem aqui na descrição o que vocês acharam, poste seu comentário e também sugestões para o próximo vídeo desta série. E até o fim desta semana, postarei mais um vídeo sobre o especial de animais pré-históricos. Não percam, hein, turma? Eu tenho um grupo no Facebook chamado Turma dos Mistérios. É um grupo bem legal, você pode postar o que você quiser sobre mistérios e cultura pop nerd nesse grupo. Eu também posto muita coisa, o grupo não para de crescer. E se você quer participar, é só acessar o link na descrição. E também me sigam no Instagram, estou sempre postando muitas fotos por lá. E este vídeo fica por aqui, eu espero que tenham gostado. Eu desejo tudo de bom e de melhor para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo, aqui no canal Mysterium TV. Tchau!